Desde o momento em que Adão pecou no jardim do Éden, o ser humano perdeu o direito de estar na presença de Deus. Adão e Eva pecam no jardim do Éden, e a palavra de Deus nos diz que todo ser humano já nasce em pecado e é necessário uma redenção. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para fazer com que o ser humano se reconcilie de novo com Deus. E hoje, somente aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas terão o direito da salvação eterna. Não adianta fazer orações por outro nome, não adianta receber outros nomes ou outros deuses como mediador ou como salvador de sua vida. Por quê? Porque somente Jesus Cristo é Senhor e Salvador, somente Jesus Cristo é mediador, apenas em Jesus Cristo nós devemos fazer as nossas orações. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da humanidade. Essa é a palavra da salvação. Mas existe uma outra mensagem dentro da palavra de Deus, que não é uma mensagem para todo ser humano, mas é uma mensagem para a edificação da igreja dos últimos dias. A palavra de Deus nos mostra que todo cristão precisa ter em mente essas duas mensagens. A mensagem da salvação para alcançar aquele que não conhece Jesus Cristo e a mensagem da edificação da igreja, que é a mensagem do reino de Deus. E na mensagem do reino de Deus, existe a doutrina para os últimos dias, que é para fortalecer a igreja que será levantada com grande poder e graça. O conteúdo do vídeo de hoje não é um conteúdo para que você alcance a salvação, mas o conteúdo do vídeo de hoje é um conteúdo para te preparar a respeito das coisas que vão acontecer ao redor do mundo. Você sabia que está para se levantar um governo poderoso? E esse governo já está montando todo um sistema. Em um determinado momento, esse governo levantará 10 reis ou 10 governantes. E entre esses 10 governantes, se levantará um governante mundial que entrará em um golpe de Estado, destituirá 3 governantes, e ele passará 3 anos e meio governando as nações com mão de ferro, governando as nações de uma maneira injusta, porque todo o sistema que foi montado pelos 10 reis, esse governante que entrará em um golpe de Estado, esse governante, ele é chamado na palavra de Deus de o anticristo. E enquanto a maior parte dos cristãos estão distraídos, você, meu amado irmão, você, minha amada irmã, se une comigo aqui no canal A Lâmpada para os Meus Pés, para saber como virá o anticristo, de que região virá o anticristo, de que país o anticristo virá. Será que o anticristo ele vem de uma descendência judaica e ele está diretamente ligado com o governo dos Estados Unidos? Quer saber mais a respeito disso? Fica comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Tudo aquilo que nós precisamos saber a respeito dos últimos dias está na palavra de Deus. Nós não precisamos consultar o Jornal da Manhã ou o Jornal da Tarde e nem ficar perdendo tempo no vídeo de geopolítica sensacionalista e especulativo. Por quê? Porque tem muita gente que considera o pastor famoso que usa de especulação ou de análise política para tentar estabelecer a escatologia. Escatologia para os últimos dias, ou escatologia, ou doutrina para os últimos dias, nós consultamos a palavra de Deus e olhamos para o cenário do mundo. Nós não olhamos para o cenário do mundo e depois nós olhamos para a palavra de Deus. Ou nós não analisamos o cenário do mundo para depois consultar a palavra de Deus. Então, se você conhece a palavra de Deus, quando começar a acontecer as coisas, você já vai saber. Agora eu já quero te adiantar. Esse vídeo aqui é te mostrando referências na palavra de Deus. Então, queridos, o anticristo não vem de Roma, o anticristo não está ligado aos Estados Unidos, o anticristo
virá do povo que sempre fez oposição ao povo de Deus ao longo da história. Primeiramente, eu quero mostrar aí na tela para você que até Satanás acredita, até o maligno acredita no plano de Deus, mas a maior parte dos cristãos não acreditam no plano de Deus. Por exemplo, eu vou colocar uma imagem aí na sua tela, que é uma imagem falando a respeito do quê? Da obra de Jesus e da anti-obra. Então existe a obra de Deus e existe a anti-obra. Queridos, vocês sabem muito bem que eu sou muito chato aqui no canal. E eu toda hora fico falando das 12 tribos de Israel, toda hora eu fico falando a respeito das 2 casas de Israel. Por quê? Porque são ensinos fundamentais para entender a escatologia. Só que quando você faz uma análise do governo do anticristo que vai se levantar nos últimos dias, você percebe que até Satanás acredita, até o espírito do anticristo acredita no plano de Deus, porque ele vai estar fazendo uma espécie de espelho. Por exemplo, quando você olha para as 12 tribos de Israel, mencionada nos 144 mil selados, quando você olha para as cartas de Paulo, você percebe, o que você percebe? Que o povo de Deus é representado pelas 12 tribos. A igreja de Cristo, o Israel espiritual, é representado por essas 12 tribos. Então, as 12 tribos representam o Israel espiritual, a igreja de Cristo, só que nós vemos que existe também a obra de Satanás, que vai ser a anti-obra. Então existe as 12 tribos de Israel e existe o quê? Os 12 chifres. Você percebe o quê? Que existe as 2 testemunhas do Senhor e também vão existir as 2 testemunhas malignas. Então, queridos, quando você olha para a obra em que Jesus está realizando através da sua igreja, você percebe o quê? Que existe uma anti-obra, ou seja, o ensino das 2 casas de Israel, o ensino das 12 tribos, dos 144 mil selados, até o espírito do anticristo acredita. Por quê? Porque segundo o Apocalipse capítulo 13 e toda a construção das 2 casas de Israel, nós vemos o quê? Que Satanás vai espelhar a obra de Deus. Então, aquilo que nós conhecemos como 12 tribos, ou as 12 tribos que mostram as 2 testemunhas, Satanás vai estar levantando 12 chifres através das 2 bestas, que são as 2 testemunhas malignas, para fazer uma oposição. Satanás vai espelhar a obra de Deus através do que, irmão Paulo? Através de um sistema primeiro e através de uma descendência que parte, uma descendência que tem feito oposição ao povo de Deus ao longo da história. Agora, se você viu bem essas 2 imagens, vai lá comigo em Gênesis. Gênesis capítulo 28, nós vamos ler os versículos 8 e 9, e eu quero que antes de entender as revelações mais profundas, eu quero que você guarde algumas informações. Por exemplo, versículo 8 diz assim: sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú, presta atenção, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nabaiote. Você pode guardar comigo essa informação? A mistura de quem? A mistura de Esaú com Ismael. Para você entender o sistema do anticristo, para você entender quem será o homem da iniquidade, você precisa consultar a lei, os salmos e os profetas, e não assistir vídeo sensacionalista ou de especulação de geopolítica. Vídeo especulativo não é realidade da palavra de Deus. Então a primeira informação que eu quero te dar nesse vídeo de hoje é: não esqueça disso. Lá atrás, no livro de Gênesis, o texto registra que houve uma mistura dos filhos de Esaú com os filhos de Ismael. Continua comigo, vai lá comigo agora em Gênesis capítulo 36. Gênesis capítulo 36, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 3, que diz assim: são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Vou repetir, são estes os descendentes de Esaú, que é Edom. Quando você lê a palavra Edom, nós estamos falando do quê? Daquele que era vermelho, de Esaú. Agora, não esqueça disso.
Esse é um personagem, esse foi um homem que é importantíssimo, ele foi um homem importantíssimo na época de Jacó, só que esse homem, ele se torna um império, e esse império, mais para frente, se torna um império poderoso que dominou muitas nações, e mais para frente, esse homem, que é um grande império, ele faz parte de toda a descendência de Abraão. Ele se mistura com as filhas de Ismael, só que ao longo da história, esse povo fez oposição ao povo de Deus, e esse povo estará fazendo oposição ao povo de Deus na grande tribulação. Versículo 2: Esaú tomou por mulheres, dentre as filhas de Canaã, Ada, filha de Elon, Eteu, Olibama, filha de Aná, filho de Zibeão, Eveu. Agora olha o versículo 3. E Basemate, filha de Ismael, irmã de Nabaiote. Você viu aqui que o texto está falando sobre a descendência de Esaú, a descendência de Edom, se misturando com a descendência de Ismael? Quem foi Ismael, irmão Paulo? Ismael, você sabe muito bem, que foi um dos filhos de Abraão. Ismael, que foi o primeiro filho que nasceu da egípcia Agar, só que Ismael não é o filho da promessa, não foi o filho da promessa. Ele nasceu, ele foi gerado da egípcia Agar, só que o filho da promessa sempre foi Isaac. Então grava essa informação, a mistura do povo de Esaú, a mistura de Edom com Ismael. Agora, guardou essa informação? Então vai lá comigo para o livro de Naum. Nós vamos ler o capítulo 1, a partir do versículo 11. Versículo 11 diz assim: De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. O texto está nos mostrando o quê? O anticristo. Esse conselheiro vil aqui é o anticristo. Agora guarda bem essas informações. Primeiro, Nínive era a capital da Assíria. Lembra do império antigo chamado de Assíria? Então, Nínive era a capital desse império. Outro detalhe, nós vemos que muito tempo antes, ou algum tempo antes da época do profeta Naum, Deus levanta o profeta Jonas para entregar uma mensagem para Nínive. O profeta Jonas, contrariado, prega a mensagem. Aquela cidade que pecava demasiadamente contra o Senhor, se arrepende de seus pecados, e essa cidade de Nínive, ela acaba não sendo destruída, acaba sendo cancelado ou acaba sendo cancelada a sentença de Deus. Por quê? Porque Nínive, da época do profeta Jonas, se arrepende de seus pecados. Só que se passam alguns bons anos, e a cidade de Nínive volta a fazer a maldade, o império da Síria volta a fazer maldade contra as nações. E guarda bem essas informações. O império assírio, se não foi o pior, foi um dos piores impérios da história da humanidade. Para você ter noção, o império assírio foi responsável por criar as piores torturas contra os impérios inimigos. Por exemplo, você sabia que a crucificação, a maneira de crucificar os povos que eram subjugados, a maneira de torturar, a maneira de usar a crucificação como uma espécie de sentença, não vem do Império Romano, mas vem do Império Assírio? A maior parte das pessoas não sabem, porque era um povo cruelíssimo, era um povo terrível. Quando Deus levanta o profeta Jonas, e depois quando Deus levanta o profeta Naum, Deus está falando através de seus profetas: vocês precisam se arrepender de seus pecados. Só o que acontece? Como todos os profetas, o profeta Naum começa profetizando para a Nínive da época dele, só que essa Nínive, ela vai perdurar. Por quê? Porque agora Nínive não é um império literal. A Assíria não é um império literal. Agora a Assíria se torna um império espiritual que hoje é justamente uma região que está toda a descendência de Esaú e de Ismael. Por exemplo, você sabe aonde fica a Assíria hoje? Aonde está situada a região de Nínive hoje? O Império Assírio hoje
é parte do Iraque, é parte da Síria, boa parte da Turquia e boa parte do Irã. Agora, quando você analisa o mapa do Império Antigo da Assíria, você encontra o quê? Parte do Iraque, parte da Síria, parte da Turquia e parte do Irã. Então você consegue ver o quê? Que o antigo Império Assírio, ele é alguns países, por quê? Porque ao longo da história, os territórios foram conquistados, os mapas foram mudados, por quê? Porque os países foram conquistando seus territórios e, entre aspas, foram conquistando suas independências. Então, hoje o mapa do mundo é diferente, hoje o mapa dessa região do Oriente Médio é diferente, mas o Império Assírio hoje é um império espiritual. Irmão Paulo, por que você está mostrando isso para nós? Por que você está mostrando o mapa para nós? Por quê, queridos? Porque a palavra de Deus usa uma linguagem antiga. A palavra de Deus usa uma linguagem antiga como código para que entendêssemos as revelações para os últimos dias. Então, quais são as informações que você precisa entender? A primeira informação, que o conselheiro viu, ele se levantará da onde? De Nínive, da Assíria. Segunda informação, esse anticristo, ele se levantará da descendência de Esaú com Ismael. E eu não vou falar da descendência de Esaú com Ismael nesse vídeo de hoje, por quê? Porque eu só estou montando nesse primeiro vídeo uma base para que você entenda. O anticristo vem da Assíria e vem da descendência de Esaú com Ismael. Guarda também os nomes desses países: Iraque, Síria, Turquia e Irã. Agora, continua lendo o texto aí comigo. Você leu no versículo 11 que de Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Versículo 12. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Não te afligirei mais. O versículo 12 está mostrando o quê? Que em um determinado momento, Deus vai destituir toda a descendência de Nínive, ou todo esse exército numeroso da Assíria. Guarde essa informação, porque essa informação é importantíssima para entender a batalha do Armagedon. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Por que o texto está citando Judá? Porque se você entender que no período da grande tribulação, as nações que estão ao redor de Israel vão subjugar aquela região. Você sabia que o povo de Nínive, que o povo da Assíria, que não terá mais esse nome, mas sim, são todas aquelas nações que vêm. Lembra dos países que eu mencionei? Todas aquelas nações que é parte do Iraque, da Síria, da Turquia e Irã. Esses países que estão ao redor de Israel, que espiritualmente hoje são a Assíria, esses países que antigamente eram a Assíria, esses países vão estar o quê? Ao redor de Israel promovendo aquele cerco. Por quê? Porque é o povo da grande religião que descende de Esaú e de Ismael. Como que eu tenho certeza? O livro de Obadias. Não vou falar sobre Obadias hoje, mas continua lendo o texto. O reino de Judá sofrerá um cerco, ou a nação de Israel, os judeus descendentes de Judá, sofrerão um cerco dessas nações. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, Zacarias capítulo 14... o livro de Ezequiel e vários outros profetas mostrando que o quê? Que todas aquelas nações que estão ao redor de Israel hoje vão promover um grande cerco. Por quê? Porque a cidade será tomada, a cidade será invadida. Versículo 14. Porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade, que leve o teu nome. A casa dos teus deuses exterminarei, as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro porque és vil. Agora, pergunto eu, a maior parte dos teólogos dizem o seguinte, que esse texto é um texto antigo, que não é para o Israel da nossa época. É mesmo? Então por que o texto no versículo 14 está dizendo assim? Como se fosse no futuro. Olha a Assíria, eu vou fazer você como sepulcro. Eu vou exterminar vocês. Por quê? Porque eles não foram exterminados ainda. O profeta Naum se levanta para falar com
a Assíria da época dele, só que essa profecia está falando sobre o quê? Sobre o governo que se levantará, aliás, sobre o povo que se levantará, e desse povo sairá o anticristo. Por que é importante você conhecer a verdadeira geopolítica? Porque se levantam 10 nações, e entre essas 10 nações terão nações que descendem de Esaú e de Ismael. E essas 10 nações, entre essas 10 nações, vai se levantar alguém que faz parte da descendência de Esaú e de Ismael. Para quê? Para dar um golpe de Estado e reinar por 3 anos e meio, o anticristo. Versículo de número 15. E sobre os montes os pés, olha só, eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Agora olha que informação importante aqui. Na primeira frase está anunciando o quê? As boas novas de Jesus Cristo. Quais são as boas novas? O Evangelho. Jesus Cristo veio como Senhor e Salvador para nos remir da escravidão do pecado. Só que ele fala sobre o povo das boas novas e ele fala sobre quem? Sobre Judá. Só que esse Judá aqui são todos aqueles que descendem do reino de Judá da época do profeta Naum. Ou seja, tem o povo das boas novas e tem o povo de Judá. Por quê? Porque existe uma promessa de restauração da terra de Israel. Deus não vai permitir que o povo que vai fazer o cerco sobre a nação de Israel, que eles permaneçam lá por muito tempo. Então as nações que descendem de Esaú e de Ismael vão promover o cerco. Enquanto isso, o povo das boas novas vão estar pregando o evangelho ao redor do mundo, vão estar despertando toda a igreja ao redor do mundo. Só que o povo de Judá, eles vão estar fazendo o quê? Vão estar sofrendo o cerco, só que chegará o momento em que esse versículo 15 se cumprirá. Qual é o versículo 15 que se cumprirá? Porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. E quando esse povo será inteiramente exterminado? Quando Jesus voltar, quando o povo das boas novas estiver glorificado, aí sim, aquela região será redimida. As nações que vão estar ao redor de Israel são as nações que o texto de Naum está chamando de Assíria. O povo assírio, todos aqueles que descendem de Esaú e de Ismael. Queridos, quem completa essa profecia? O livro de Obadias. Agora, para que você entenda essa revelação maravilhosa, você precisa continuar comigo no próximo vídeo. Porque no próximo vídeo, eu vou ler a outra parte do livro de Naum e vou ler parte do livro de Obadias. Por quê? Porque o livro de Naum nos mostra que o anticristo virá da Assíria. Só que o livro de Naum mostra que o anticristo virá da Assíria, de Nínive. Só que o livro de Obadias nos mostra que o anticristo, ele virá da onde? Que o anticristo virá da descendência de Esaú com Ismael. Olha as conexões dos profetas. Nós conectamos os profetas para entender o que está escrito em Apocalipse. E para deixar você bem entendido, você lembra que Apocalipse diz o seguinte, que a besta que se levanta é uma besta cuja chaga mortal, cuja ferida mortal foi curada? Então, os profetas explicam quem é essa besta. Quem é essa besta que a chaga mortal foi curada? No próximo vídeo, eu vou estar mostrando para você. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para a próxima meditação. Até lá!